Qual é o verdadeiro nome de Deus segundo a Bíblia? É Yahvé? É Yau? É Adonai? É Yeshua? É Jeová? É Yausha? É Yau? É Yahu? É Yahu? É o quê? Tem muitos nomes que foram inventados, muitos nomes por aí que são discutidos como qual é o verdadeiro nome de Deus, mas nesse vídeo eu vou explicar para vocês pela Bíblia. Então já segue o vídeo aí até o final para você entender qual é o verdadeiro nome de Deus. Beleza? Então, bora nessa. O nome de Deus no Antigo Testamento aparece 99% das vezes com essas 4 letras: Yod, He, Vav, He, que se pronuncia Yahvé ou Yehová. Porém, ninguém sabe ao certo a pronúncia exata dessa palavra, porém ela tem a origem lá em Êxodo capítulo 4, onde Deus fala com Moisés: Eu sou o que sou. Pois essa palavra significa que Deus é, que Deus vive. Ele é o que ele é. Eu sou o que sou. Igual Deus falou lá para Moisés em Êxodo capítulo 4. E aí muitas pessoas pegam essas 4 letras e transformam em uma palavra. Por exemplo, Yau. No Antigo Testamento, no hebraico, o nome de Deus é Yau. Então, o único nome que salva é Yau. Você não será salvo se você não falar Yau, pois até mesmo o bebê, quando nasce, ele já nasce falando Yau. Todos os animais da terra louvam o nome do Senhor falando Yau. Menos a vaca, né, que ela faz mu. Então, desclassifica aí já o boi, os bovinos dessa lista. Só que esse pensamento aí é um pouco, na verdade não é eu não diria que ele é um pouco, ele é totalmente equivocado. Por quê? Porque na palavra de Deus, nas inúmeras vezes que falam que a criação louva ao Senhor, ele não está falando que o bebê quando chora, ele chora falando iau, porque o bebê está chorando, ele não está adorando ao Senhor ali, ela está chorando, entende? Porque nasceu. E os animais, os sons que os animais emitem, essas coisas não tem nada a ver com a pronúncia em hebraico, com o nome Yau. E daí eles pegam todos esses textos que a criação louva ao Senhor, mas esquecem daquele texto lá onde está escrito que o sol e a lua também louvam ao Senhor. E como que o sol e a lua louvam ao Senhor se eles não emitem som? Então como que eles falam Yau? Se adorar ao Senhor na cabeça dessas pessoas é falar Yau. Entende? Como esse pensamento já não faz sentido só por aí. Essas pessoas que têm essa linha de pensamento, elas não creem que o nome de Deus é aquele lá em hebraico e que tem muito mais sentido, tem algo mais profundo por trás disso, não. Elas dizem que o nome, a palavra inteira de Deus gira em torno de que as pessoas falem Yau. Porque o único caminho para a salvação é através de Jesus. Não, Jesus é um porco imundo. No latim significa Deus porco. Então o único caminho para a salvação é através de Yahusha. O único caminho que leva para Yau é Yahusha. E a palavra de Deus gira em torno disso, porém eles não sabem que o nome de Deus é muito mais complexo, e é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Lá em Êxodo, capítulo 4, no verso 11, Deus vai estar falando com Moisés, e daí Moisés vai perguntar para o Senhor: Senhor, quando eu for falar com os filhos de Israel e eles perguntarem qual é o nome do Deus que falou com você, o que eu lhes direi? E olha o que Deus fala para Moisés. Deus disse a Moisés, Êxodo 3, verso 14: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós.
Moisés perguntou para Deus: quando eles perguntarem o teu nome, o que lhes direi? E Deus simplesmente falou: eu sou o que sou. Porém, tem uma outra. Essa palavra no hebraico tem um significado diferente, porque não está falando no presente, eu sou o que sou. E sim para o futuro, eu serei o que serei, ou mostrarei ser o que eu mostrar ser, como fala em algumas versões. Porque no hebraico é assim mesmo. Ehyeh, Asher, Ehyeh. E essa frase Ehyeh, Asher, Ehyeh é para o futuro, entende? Eu serei, eu mostrarei ser, eu serei o que serei. Só que daí lá no Novo Testamento, em João, capítulo 8, verso 58, onde Deus se fez homem, a palavra se fez homem, Deus, no princípio era o verbo e o verbo era Deus, guarde isso na mente. A palavra, o verbo, era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus, como homem na terra, vai dizer essas palavras em João capítulo 8, verso 58. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens nem 50 anos e viste Abraão? E disse-lhes Jesus: antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui, Jesus está fazendo uma clara referência lá para Êxodo 4. Só que lá em Êxodo 4, o que Deus fala para Moisés? Eu serei o que serei. E aqui Jesus está falando o que? Eu sou. No grego é assim mesmo. Eu sou. Ou seja, no tempo de Moisés, Deus estava falando, eu serei o que serei. Não apenas ali na frente de Faraó, mas também no futuro. Entende? Onde Deus também estaria fazendo os seus sinais e estaria libertando o seu povo da escravidão. Não a escravidão do Egito, mas agora a escravidão do pecado. Entende? Então Deus estava falando, eu serei o que serei, apontando para o tempo de Jesus, onde Jesus vem para a terra e fala, eu sou o que sou. E o que ele é? Deus. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. E quem é o verbo? É Jesus. Ou seja, Jesus é Deus. Jesus é o verbo. E o verbo é o que? É a palavra. Vamos ler João capítulo 1, verso 1. Um texto que todo mundo conhece, mas é muito necessário lermos ele nesse vídeo, porque as pessoas só têm esse texto na cabeça, mas não entendem o verdadeiro significado dele, que é muito profundo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem e que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas mas a todos quanto o receberam deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha essas palavras aqui. João estava inspirado, era fogo no papel quando ele escreveu essa introdução aqui para o seu livro. Não é verdade? Mas você tem que prestar bem atenção no que ele falou, porque ele estava sendo guiado por Deus escrevendo essas palavras. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Deus, Verbo, palavra. O verbo era Deus. O verbo. Por que ele é o verbo? Porque ele é a palavra. Porque o nome de Deus está na palavra dele. Ou melhor dizendo, o nome de Deus é a palavra dele. O verbo é Deus. Jesus é Deus. Lá em Apocalipse capítulo 19, verso 13, o que está escrito? Vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão
ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. O nome pelo qual Jesus se chama é a Palavra de Deus, o Verbo. Jesus é a Palavra de Deus. Jesus está espalhado pela palavra toda. Todos os profetas, como Pedro falou lá em Atos capítulo 3, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. Falaram e predisseram os dias em que Jesus estaria na terra. Desde o Gênesis, o nascimento, a vinda de Jesus, a derrota de Jesus sobre Satanás, a crucificação e a ressurreição de Jesus já estavam ali, implícitos e explícitos na palavra de Deus. Mas o mundo não percebeu isso. Por isso que o nome de Jesus se chama a Palavra de Deus. O nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, porque o nome de Deus é a sua própria palavra. Esse é o nome que Deus quer que todos conheçam. O nome de Deus que será conhecido no milênio, como falam os profetas, como fala nesses textos aqui, é a sua palavra. É a palavra do Senhor. A terra se encherá do conhecimento do Senhor. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Qual que será o nome dele? Yau? Não, o nome dele é a palavra de Deus. O nome dele é a palavra que vai ser ensinada para todas as nações. Esse é o nome de Deus que ele quer que as pessoas conheçam. Não é simplesmente uma palavra, Yau. Conheceu já o nome de Deus, é Yau. Invoque Yau e será salvo. Você está orando em nome de Jesus? Está errado. Tem que ser no nome de Yahusha. Nome de Yahusha. Não pode ser no nome de Jesus, porque Jesus é uma palavra em latim. J não existe no hebraico. J foi algo que surgiu no latim. Foi algo que surgiu no Império Romano. É algo que não existia no Antigo Testamento. É algo que é uma heresia, uma coisa apócrifa. É isso que é conhecer o nome de Deus? Ou é conhecer todas as maravilhas que ele deixou na palavra? Ou é ver que a palavra de Jesus, que o nome de Jesus, que a vinda de Jesus está explícita na palavra, desde o Gênesis até o Apocalipse? É estudar os profetas, é saber a revelação de todas as coisas, é abrir o livro que estava selado. Será que é isso? Ou é simplesmente falar uma palavrinha mágica? Será que é esse o nome de Deus? Tá entendendo? Deus falou para Moisés: eu serei o que serei, eu mostrarei ser o que eu mostrar ser, eu serei o que eu serei. O que ele fez? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele mostrou o que ele era. Ele mostrou que o nome dele, que a vinda dele estava já espalhada por todas as Escrituras. Que o nome dele era a Palavra de Deus, que ele era o Verbo, que ele estava nas Escrituras. É esse o nome que ele quer que seus santos aprendam, que seus santos estudem, que seus santos busquem o conhecimento do Senhor. É esse nome, para que no milênio, esses santos de Deus, que somos nós, a igreja de Cristo, ensine para as nações e a terra se encha do conhecimento da palavra do Senhor, do nome de Deus, como as águas cobrem o mar. Tá entendendo como isso é lindo? Por isso que Jesus, lá em João capítulo 17, verso 26, fala: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Jesus fez os discípulos conhecerem o nome de Deus. Você vê na Bíblia Jesus ensinando: o nome de Deus é Yahweh. É através do nome em hebraico que vocês terão a salvação. É isso que Jesus ensinou nos 3 anos e meio que ele esteve na terra? Ou foi a palavra de Deus? Ou ele ensinou as coisas do reino dos céus? Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Jesus ensinou os segredos do reino dos céus, mas que ainda não estavam totalmente explanados, porque lá no Apocalipse vemos um livro que ainda está selado e ele foi aberto para que nós tivéssemos conhecimento das coisas que hão de acontecer no tempo determinado do fim. Por isso que Jesus fala logo em seguida: eu farei eles conhecerem mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. A palavra de Deus tem que estar aqui na nossa mente e no nosso
na nossa mente e no nosso coração. Por isso que o nome de Deus vai estar escrito na nossa testa, porque não é na nossa mente tem que estar esse nome Yahweh, o nome Yahvé, o nome Jeová, o nome Jeová. O nome de Deus em hebraico tem uma grande revelação. Só que não é nem essa pronúncia, Yau. E as pessoas ficam inventando bananeira, inventando abobrinha, inventando coisa que não existe, entende? Nem é essa a pronúncia certa do nome. Não sabem 0% do hebraico e querem dar aula de hebraico, tá entendendo? Sendo que não tem nada a ver. Explicação totalmente sem sentido e que tira toda essa profundidade, porque Jesus, nos 3 anos e meio que ele esteve aqui na Terra, fez o nome de Deus conhecido ensinando a palavra dele. E ele os faria conhecer mais. Ele não veio para ensinar um pedaço do nome e depois que ele fosse ao céu, ele ensinaria o outro pedaço, porque ele fez o nome de Deus conhecido e ainda faria mais. Ele não falou para os discípulos, vocês vão, eu fiz para vocês conhecido o meu nome. Eu ensinei para vocês o meu nome, que é o nome em hebraico, e agora vocês vão espalhar isso pelas nações, porque os discípulos não espalharam isso pelas nações, nem Jesus ensinou eles isso. Tá entendendo? Se fosse algo tão importante, estaria nas parábolas de Jesus, estaria nos ensinamentos de Jesus, mas não está. O que está são os segredos do reino do céu. Esse é o nome, essa é a palavra que ele quer que esteja selada, que esteja escrita na nossa mente e aqui dentro do nosso coração. Tá entendendo? É esse o verdadeiro nome de Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez homem e habitou entre nós. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus.